Bom dia, meus amados. Hoje nós vamos estudar sobre uma coisa em especial. A Bíblia, ela nos diz lá em João 7, 37 e 38 o seguinte: No último dia, o dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão águas de vida. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre água, exatamente sobre água, sobre o ambiente aquático. Para isso, vocês devem pegar o livro de vocês e acompanhar comigo os assuntos desta manhã. O ambiente aquático. O ambiente aquático, a gente sabe que a maior parte do planeta ele é coberto por água. Muitos estudiosos até chamam a Terra de planeta azul. Exatamente por isso, porque grande parte do nosso planeta é coberto de água. Apesar disso, de ter tanta água no nosso planeta, pouca água é água potável, ou seja, aquela própria para o nosso consumo. A maioria das águas, elas se encontram congelada, outras nos mares e ainda outras já estão poluídas. A água é um componente ambiental extremamente necessário para a sobrevivência dos seres vivos. Nós utilizamos a água todos os dias. Para quê? Para a nossa higiene, para a higiene das nossas casas. Utilizamos também para nós bebermos, para fazermos os alimentos. Então a água, ela é essencial para a nossa vida. Além do mais, os estudiosos dizem que nós precisamos tomar por dia de 6 a 8 copos de água. Então, 6 a 8 copos de água por dia. Também nessa daqui vocês vão encontrar as atividades. A atividade, ela fala sobre dois problemas encontrados na natureza. O primeiro problema é o problema da poluição. As águas hoje elas se encontram bastante poluídas. Um exemplo bem disso nós temos pertinho de nós, que é o nosso rio Cachoeira. E a nossa atividade ela vem nos trazendo o seguinte: vocês vão observar essa foto e depois que vocês observarem essa foto, vocês vão responder as questões. Essas questões, elas devem ser pessoais. Você lê e escreve aquilo que você entendeu. Em seguida, nós temos a outra questão que prejudica o meio ambiente, que é o consumo desnecessário de água. Às vezes, sem querer, nós terminamos consumindo água desnecessariamente, principalmente essa água potável que serve para nós no nosso dia a dia. Vocês também vão observar essa tirinha do Kiko. Depois que vocês observarem a tirinha do Kiko, vocês vão ler e vão responder A, B e C. Vocês vão falar sobre como nós podemos preservar o nosso ambiente e como é que nós podemos racionar esse gasto de água. Além do mais também, nós sabemos o que é uma água potável. Água potável é toda aquela água boa para o consumo humano. Mas mesmo a água sendo potável, antes de nós a ingerirmos, nós precisamos filtrá-la ou fervê-la. Isso é necessário. Além do mais, nós também temos o nosso ambiente terrestre. Então, passamos do aquático e estamos agora no ambiente terrestre. O ambiente terrestre é aquele que nos serve não somente para pisar, mas serve também para fornecer os nutrientes necessários para que as plantas cresçam e se desenvolvam. Então, o ambiente terrestre é muito importante. O solo é um componente muito importante, pois oferece ao homem vários recursos naturais. Por quê? Porque deles são extraídos toda a matéria-prima para outros produtos, como por exemplo o barro.
O barro serve para quê? Para fazer tijolos, serve para fins medicinais, serve também para várias outras coisas. E o alumínio? O alumínio também é tirado do solo, do ambiente terrestre. E o alumínio também, assim como o barro, ele tem várias utilidades no nosso dia a dia. Ao longo do tempo, o solo ele vem sendo profundamente danificado por algumas ações humanas, como as queimadas, o desmatamento excessivo, o constante extração de materiais e pedras preciosas e depósito de lixos em locais impróprios. Então a gente pode ver que o solo tem sofrido muito com isso, com o uso inadequado do solo. Quando esses resíduos que são jogados por aí, eles são jogados à toa ou em céu aberto, dá origem aos lixões e ele fica ali até apodrecer. Ou são enterrados sem que o solo tenha sido isolado, causando poluição do solo e pode provocar então a poluição da água. Isso porque no momento que a chuva cai no lixo, essa água ela entra na terra e contamina a terra e os lençóis freáticos, aqueles que estão no subsolo. Os aterros sanitários. O que são aterros sanitários? Sim, são os lugares onde são depositados resíduos sólidos, que vêm da onde? Que vêm das residências, que vêm dos hospitais, das construções civis, das indústrias, mas nesse local tem um cuidado, para que esse cuidado não contamine o solo e a água pelo chorume. Chorume parece choro, mas não tem nada a ver. Chorume é uma mistura de água e restos de lixo decomposto. Então, a água que cai mistura com esse lixo decomposto e cria o chorume, que ele também é poluidor e ele deve ser tratado e reciclado. No interior do aterro sanitário, deve existir um sistema de drenagem para evitar que esse chorume contamine todo o solo e os lugares da água, como o nosso subsolo. Aqui, ó, vocês têm a imagem aqui, ó, de exatamente isso que eu estou falando, de um aterro sanitário. Aqui é onde fica o lixo e aqui embaixo, ó, os lençóis freáticos. Então, se esse lixo ele está aqui e cai a água, ele contamina esses lençóis subterrâneos, que são os lençóis de água. Então, aí vocês vão, no número 9, responder. O lixo da sua cidade é descartado em lixões ou em aterros sanitários? Nós sabemos que o nosso lixo é em lixões, mas você pode pesquisar mais sobre isso e ver como é que a prefeitura pode fazer para tratar deste lixo. Mas além de tudo isso, além dos lixões contaminar o solo, além dessa destruição do solo pelo próprio homem, existem também as queimadas. As queimadas, ela também é muito prejudicial para o solo. Por quê? Quando se queima grande quantidade dessas plantações que existem no solo, a primeira coisa que acontece é que o solo ele fica sem nenhuma vegetação. Ficando sem nenhuma vegetação, ele fica desprotegido. Então, quando cai a chuva, essa chuva, ela cava todo o chão e assim forma as erosões. Então, as erosões são esses buracos causados pela água da chuva ou por outras águas. Nessa atividade também, vocês vão fazer uma experiência. Essa experiência daqui. Nessa experiência, ele vem falando para você perceber a diferença entre os solos, que é o solo arenoso e o outro tipo de solo. Então, vocês vão precisar de etiquetas para colocar em cima das garrafas. Você também vai precisar de terra. Quais tipos de terra?
uma terra arenosa, que é areia, e uma terra de jardim, que é aquela terra que a gente usa nas plantas. Se não tiver jardim, pega das plantas mesmo. E aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar água em cada uma das garrafas e vai ver o que aconteceu. A explicação está aí no livro, então é só vocês lerem e responderem nas minhas descobertas. Além do mais, vocês terão também a aula de revisão, que é toda essa sessão daqui, agora é a sua vez. Essas 2 páginas aqui, ó, que vocês farão, que é uma revisão deste capítulo de ciências. Então, olha só, nós então aprendemos neste capítulo sobre o quê? Sobre os vários tipos de ambientes, que foi o ambiente em si, depois vimos os recursos naturais, o ambiente aéreo, o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Lá no link, na atividade, eu estou colocando para vocês assistirem um pequeno vídeo. Nesse vídeo, ele está explicando sobre os vários tipos de ambientes, ele está explicando sobre os animais de cada ambiente. Depois que vocês ouvirem esta aula que eu estou dando, depois que vocês assistirem esse pequeno vídeo, aí sim vocês vão ser capazes de responder a atividade. Então, atenção mais uma vez, é tudo que eu peço. Que na próxima semana nós estaremos fazendo um teste sobre esses ambientes de que eu falei nesse capítulo. Beijinhos, amo vocês e até a próxima.